Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. E continuamos aqui a trazer para vocês aquilo de maravilhoso que o Senhor tem nos ensinado, que só para a gente lembrar, o Senhor tem nos mostrado hoje a importância da igreja se voltar para a palavra do Senhor. Nós vemos que o meio evangélico tem estado assim muito contaminado com muitas coisas que não se identificam com a palavra do Senhor, e isto tem sido um prejuízo muito grande. Tem havido muita divisão no meio da igreja, tem havido muitos propósitos contrários ao Senhor acontecendo no meio da igreja. E se a gente for enumerar, eu acho que a lista não vai ficar pequena. Muitos que estão na igreja para conseguir prosperidade nesta terra, muitos que estão na igreja por causa de saúde, de visibilidade, de tanta coisa que realmente não dá para a gente imaginar. As pessoas mais simples não dá para imaginar que Deus vai receber este povo todo, com estas cabeças todas assim, entrando no céu assim, essas multidões. Nós sabemos que isto não vai acontecer. A porta do céu ela é estreita, a palavra do Senhor ela é firme, ela não muda, nunca mudou, e nós precisamos nos ajustar a ela. Conforme nós vemos, ela é muito simples. E aqui nós trazemos um detalhe que identifica a obra do Senhor, uma parte muito importante, e que é muito simples e necessário que todos nós conheçamos. Então vamos ler aqui um pouco no livro de Atos, no capítulo 13, para a gente discorrer um pouco sobre isso e aprender aquilo tão simples e tão importante que Deus quer que a igreja tenha conhecimento. Então vamos lá. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Diz assim: e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia às Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Nós vamos ler ainda um pouco, irmãos. Hoje tem muita coisa para a gente ler. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então nós vemos essa história aqui, meus queridos, muito importante, só da gente ver a letra, a história, assim, bastante impactante, né?
Nós vemos ver aqui alguns aspectos da parte espiritual, é que os apóstolos, eles estavam ali realizando a obra do Senhor com todo o empenho, na direção do Senhor, levando a sério a obra do Senhor, assim como todos nós precisamos fazer. Isso é bom a gente prestar atenção, não fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque isso não terá a bênção do Senhor. E assim estavam esses apóstolos ali e foram enviados. E chegaram aqui nesta cidade, né? Encontraram lá esta situação, esse procônsul que estava lá e havia junto dele esse mágico chamado Bar Jesus, que ele era, com certeza, fazia-se muito amigo do procônsul, o Sérgio Paulo, né? Influenciava ele. E os apóstolos ali estavam e discerniram aquilo. Paulo discerniu aquilo e, quando ele discerniu, imediatamente ele repreendeu aquele falso profeta e estabeleceu ali no Senhor um juízo terrível para ele, que ele ficasse cego, não vi, sem ver a luz por alguns dias. E o procônsul ficou maravilhado com aquilo e o nome do Senhor foi glorificado ali. Então nós vemos aqui, meus queridos, uma outra forma, uma forma do maligno perseguir a igreja, exatamente através da política. O falso profeta ali atuando, ninguém via, mas ele certamente estava ali nos bastidores, influenciando o procônsul, que era uma espécie de governador, uma autoridade muito importante. Então este mágico tinha essa liberdade, né, de influenciar o procônsul. O procônsul, nós vemos que ele exercia uma grande influência sobre o povo, e nós vemos aqui a artimanha do maligno influenciar as autoridades para que elas estabeleçam leis, para que elas estabeleçam propósitos, para levar a nação, as pessoas, para cumprir os propósitos do inimigo. O adversário nem sempre ele vem vestido de capa preta, de chifre, mas às vezes ele está tão oculto que nós precisamos discernir onde que ele está, meus queridos, e repreender, não permitir que o maligno faça a sua obra nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa nação. Nós vemos aqui, destacamos uma grande importância de nós orarmos por aqueles que estão no governo da nossa nação, para que nós tenhamos paz. Nós vemos como isto acontece às vezes nos bastidores, a gente não sabe, mas está acontecendo e o resultado vem depois para nós. Não pensemos que isto fica por lá, nos palácios, mas estas coisas que são, desculpa, que são estabelecidas pelos reinos das trevas, usando homens que estão no poder, elas pairam na nossa mesa, vêm parar na nossa mesa, na nossa cama, na nossa casa, no nosso contra-cheque, e assim influenciando toda a nação. Então, é muito importante que nós tenhamos esta consciência do agir das trevas para destruir a obra de Deus, para enganar. Muitas vezes esse engano vem em forma de assistencialismo, vem em forma de pagamento de impostos, muitas vezes. São várias as formas que o inimigo incita as autoridades a perseguir
a perseguir o povo, a destruir a autoridade da igreja, quando a igreja, muitas vezes, sem saber, ela adere a isso que lhe é lançado e ela acaba pecando, perdendo a sua comunhão com Deus, perdendo a sua bênção. Então, neste vídeo que nos alerta a palavra, é sobre isso, que nós tenhamos consciência disso, que há um agir invisível das trevas, que muitos não veem. Muitas vezes nós só vemos o político, mas não vemos que por trás dele há um falso profeta, há um Bar Jesus que está o instigando, e nós precisamos orar pela igreja do Senhor, para que ela seja próspera na nossa vida, na nossa casa e na nossa nação. Vamos fazer isso, meus queridos, tirar um tempo do nosso dia para orar pela obra do Senhor e levar isto a sério, para orar pela nossa nação, para que o Senhor possa prevalecer sobre a nação, as obras das trevas sejam desfeitas. E o recado que nós temos para neste vídeo é exatamente esse, frisando, abrirmos os nossos olhos para a necessidade de orarmos pela nação, conscientizarmos do poder das trevas, como eles atuam, e muitas vezes a gente nem se apercebe, mas quem faz toda a diferença em todo este processo, meus queridos, esse processo, não pensem que são os políticos que vão às ruas, que convocam o povo às ruas, que fazem, acontece, mas é aquele que se dobra diante do Senhor e ora pela igreja, e se santifica pela igreja do Senhor, e se santifica pela nação onde o Senhor tem nos colocado, para ganhar as almas aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa nação. Amém, meus queridos? Aqui estamos encerrando, já falamos bastante, pedimos a você que medite nisto, que, em primeiro lugar, você deixe o seu like, que é muito importante, e compartilhe, comente e ore por este assunto, que é muito importante para as nossas vidas, para a obra do Senhor, para a nossa nação. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus. Amém.